A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom, eu sou um filho amado de Deus, lutando contra a ansiedade, a procrastinação, a orfandade, a sexualidade distorcida, a ira, a codependência impositiva e anulativa. Me chamo Edinho. O meu nascimento não foi planejado pelos meus pais. Minha mãe era casada com uma pessoa envolvida com a criminalidade, que a mantinha em cárcere privado debaixo de um jugo de violência. E desde muito nova, aos 13 anos, ela já era vítima dessa condição. Antes de mim, ela teve mais 3 filhos com esse nosso pai. Quando estava com 18 anos, ela fugiu da cidade onde morava, em Picos, no Piauí, na cidade onde toda a família biológica foi criada e alguns ainda residem lá. Minha mãe veio fugida para São Paulo para escapar do nosso pai, antes que ele a matasse, pois a violência era extrema e contínua, deixando os meus 3 irmãos, a Solange, a irmã mais velha, a Soneide, a segunda mais velha, e o Genilson, 1 ano mais velho que eu, para trás, sendo criados pela minha avó materna. Quando ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar de diarista na cidade de Santos. E num determinado momento ela descobriu que estava grávida de mim. Na casa em que ela era diarista, a patroa dela tinha uma irmã que não podia ter filhos, que morava aqui em Ribeirão Pires. Que é a minha mãe, né? Foi minha mãe adotiva. Na década de 80, as pessoas que tinham problemas com diabetes não conseguiam engravidar e ter filhos. E essa era a condição da minha mãe adotiva, que quando foi perguntada pela irmã se gostaria de adotar o filho menino de sua diarista, pois ela estava desesperada com apenas 18 anos, então ela logo topou e ficou tão feliz que quando eu nasci, já no primeiro dia de vida, minha mãe adotiva nem esperou desmamar e foi me buscar no hospital no Guarujá. Nasci lá, né? E já tive então um novo lar com o meu pai e minha mãe adotivos, graças a Deus. Nunca tive contato com a minha mãe e a família biológica até o ano de 2020, onde Deus me condicionou a me aproximar deles, mesmo depois de 8 anos em que a minha mãe e meu pai adotivos haviam morrido, exatamente no ano de 2012. Tinha prometido para ela, minha mãe, que nunca iria atrás da minha família biológica. Mas por uma intervenção de Deus, acabei indo atrás deles no ano de 2020, conforme citei anteriormente. Foi uma experiência muito difícil para mim, pois carregava dentro de mim ainda um sentimento de rejeição, desde o ventre. Nunca falava para ninguém que eu tinha medo de me encontrar com a minha mãe biológica e ser rejeitado novamente. Pois bem, lutei muitos anos com isso e assim que eu a encontrei, tive a oportunidade de confrontar este medo. Consegui agradecê-la num primeiro momento. Disse para ela que eu era muito grato porque ela poderia ter feito qualquer coisa comigo, que talvez eu não estivesse mais vivo. Mas ela fez a melhor escolha e me entregou para uma família que me amou e cuidou de mim da melhor maneira, de maneira tremenda. E fui muito grato a Deus por essa escolha que ela fez. Mas de 2020 para cá, tive novamente o meu maior medo se cumprindo em minha vida, pois novamente me senti rejeitado. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, chamado Alan, que é filho de um segundo relacionamento que minha mãe biológica teve. Esse foi o único filho que ela cuidou verdadeiramente. Então, no coração e na cabeça dela, o único filho que ela tem de fato é esse meu irmão mais novo. E devido a isso, a atitude de rejeição acontece, não somente comigo, mas com os meus outros 3 irmãos,
que hoje moram em Brasília. Tenho vivido dias onde Deus tem me dado graça e eu tenho conseguido perdoá-la e, ao mesmo tempo, tenho orado por ela para que Deus trate as feridas emocionais que o nosso pai biológico deixou na vida dela e, por isso, ela nos rejeita. Eu creio que em breve ela se converterá para a glória de Deus. Agora, continuando a primeira parte da minha vida, eu lembro-me dos meus primeiros aniversários, onde corria dentro de casa, contemplando os enfeites da mesa e da casa, e também as épocas de Natal, quando ficava ao pé da árvore com presentes e ficava brincando bastante. Lembro-me quando brincava de fazendinha no quintal da minha casa, sozinho e às vezes com os meus amigos. Era muito bom, pois ficava boa parte do dia brincando dessa maneira. As primeiras memórias infelizes são as brigas entre o meu pai e minha mãe, adotivos, quando eu tentava defender a minha mãe e acabava apanhando junto com ela. Isso foi durante muitos anos. Fui para a escola com 6 anos, foi muito bom. Tive bons professores e me sentia muito querido com todos lá. Era um ambiente muito bom para mim. Com 7 anos, sofri abusos sexuais de 3 pessoas diferentes, onde com 2 tive relação com penetração e a terceira tentou, mas não conseguiu, pois não aceitei. E por isso fiquei sendo atacado psicologicamente por um bom tempo. Me senti muito mal com tudo isso, não consegui contar para os meus pais, pois sentia muita vergonha. E essas coisas me desequilibraram em minha forma de ser e agir. Essa ação dos abusos me deu muito trabalho. Eu cheguei a ter dúvidas da minha identidade sexual, mas naquele mesmo ano tomei uma decisão de que de fato eu era homem. Fiz um propósito comigo mesmo, de que todas as meninas que eu pudesse ter relações sexuais, eu teria o máximo que eu pudesse, para provar para mim mesmo que eu era um homem. E isso me levou a uma vida promíscua, que futuramente quase custou a minha própria vida. Me relacionei com várias mulheres em uma determinada época, e me relacionei com uma menina que era uma das preferidas de um traficante de uma vila de Rio Grande da Serra, cidade de Rio Grande da Serra, Vila Conde, no ano de 98. Acabei engravidando essa menina 1 ano e meio depois, no namoro. E quando ela me contou, a gestação já estava com 3 meses. E depois, dentro da gestação, tendo atraído, mesmo grávida, comprei remédio, falei para ela abortar. E como ela era nova, com apenas 15 anos, desesperada, e de fato ela abortou e quase morreu por isso. E devido a isso, mandaram pessoas para me matar. Mas por um milagre de Deus, hoje eu sei, eu consegui escapar dessa tocaia. Em relação aos meus pais adotivos, se eu pudesse, seria mais amoroso com a minha mãe, que me amou de uma forma incondicional. Seria mais prestativo com o meu pai, pois ele sempre me amou de forma profunda e verdadeira, mesmo tomando muitas surras com cintas, cabos de vassoura, chinelos e até agressão física. Eu era muito corrigido, mas também dei muito trabalho aos meus pais. Eu tinha uma conduta rebelde e agressiva. Mesmo assim, lembro que meus pais me falavam que me amavam e que sempre queriam o melhor para mim. Meu pai era mais carinhoso comigo na minha infância. Minha mãe me mostrava o seu amor por mim através de atos de serviço, como comida, roupa lavada e etc. Eu me sentia seguro, pois os momentos mais difíceis de brigas era quando eu dava trabalho, com bagunças, e quando eu respondia de forma desrespeitosa aos meus pais. A minha família passou por uma situação de adultério. Meu pai traiu minha mãe e ela mesmo assim perdoou. Fiquei impressionado com essa atitude dela. Eu era criança e meu pai me enganava, me presenteando com caixas de bombinhas para não contar para minha mãe sobre os adultérios que eu muitas vezes presenciava. Quando eles quase se separaram, acabou as traições. Depois de todo o ocorrido, evitávamos falar sobre o assunto dentro de casa. E assim foi até o final de suas vidas.
mas eles se perdoaram e ficaram juntos todo o tempo até o fim. Eu tinha um bom relacionamento com a maioria das pessoas. Meus vizinhos, que tenho de maneira geral boas lembranças com todos eles durante todo o período de infância e adolescência. Quando criança eu tinha facilidade também de ajuntar as pessoas, liderá-las. Sempre me colocavam para liderar e mesmo sem gostar muito, eu acabava liderando as brincadeiras e outros momentos. Foi muito importante para mim receber o amor de meus pais e todos nessa fase. Me fortaleceu muito com os meus tios, avós, da família adotiva. Eu sempre tive um bom relacionamento. Minha mãe adotiva sempre gostou de que fizéssemos visitas para eles. Foi muito importante para mim, irmãos, por mais que juntos em família passamos momentos de dificuldades, crises, tribulações, mas ao mesmo tempo nós conseguimos construir também, mesmo diante das lutas, tivemos um período muito grande de arrependimento também. E isso foi muito forte para todos nós. Embora a história mostre muitas tribulações, porque tivemos tribulações, não foi fácil, mas nós tivemos também um período muito grande de restauração da parte de Deus para a nossa vida. Uma outra parte que eu quero frisar que foi importante também, fala o seguinte: um outro detalhe aqui da minha vida foi a minha infância, de que quando eu fui molestado aos 7 anos, quando eu era criança, era que devido ao abuso eu virei uma criança briguenta e raivosa, eu batia, apanhei bastante quando criança e gritava bastante quando eu não conseguia o que eu queria com as pessoas. A questão da violência fez parte da minha vida até um certo período da minha vida adulta. Percebi que foi o gatilho da rejeição e do abuso sexual que me levou a praticar pequenos furtos dentro da casa dos meus vizinhos e outros lugares, além da prostituição. E isso perdurou até a fase da adolescência, quando me envolvi ainda mais com a criminalidade. E desmontávamos motos roubadas para vender, peças. Tinha 16 para 17 anos, era ganancioso, cheguei a andar armado e gostava de tirar vantagens das negociações quando tinha oportunidade, além de muita mentira que falava. Graças a Deus, essas práticas já não fazem mais parte da minha vida há muitos anos. A questão da violência fez parte da minha vida até um certo período da minha vida adulta, do meu casamento, onde acabei levando e agredindo minha esposa várias vezes, por várias razões, que para mim eram muito graves, mas na verdade eram coisas triviais, sem importância. E graças a Deus também, já me acertei e pedi perdão a ela por todas as agressões e sobre todas as coisas. Tive nesses últimos anos a oportunidade de enxergar e tratar muitas áreas da minha vida, onde vinha trazendo desde a infância marcas profundas da rejeição e dos abusos sexuais que transformaram o meu comportamento de forma intensa. E mesmo depois de entregar a minha vida ao Senhor Jesus em 2001, ainda tinha sequelas. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de, no ano de 2020, de fazer uma cura interior muito profunda, que me ajudou a tratar uma boa parte destas marcas que ainda estavam escondidas na minha vida. E também, com a ferramenta do 30 semanas, tenho tido a oportunidade de vir trabalhando semanalmente áreas no meu emocional que ainda estão sendo recuperadas. Isso tem me feito enxergar muitas coisas que antes eu não enxergava. Sou muito grato a Deus por esse trabalho do 30 semanas e vou continuar quantos ciclos precisarem, pois tenho muitas coisas ainda para tratar em minha vida. Na codependência, na ira, na rejeição, na orfandade, na sexualidade distorcida e muito mais. Creio no agir e no processo de Deus em minha vida. Obrigado pelo silêncio de vocês. Obrigado, queridos. Deus abençoe.
Boa noite, irmãos, a paz. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a depressão, a ansiedade, a sexualidade distorcida, o orgulho, a religiosidade, o luto, e o meu nome é Felipe. Decisão 2, semana 8, quem diria, hein? Para mim é um prazer estar retornando aqui. Eu participei do primeiro e do segundo ciclo. Infelizmente, esse ano eu não estou conseguindo nesse ciclo, mas gostaria muito. Foi devido à faculdade. Mas saibam que estou orando por vocês também, para que vocês passem por esse processo, como todos nós estamos passando, Quem já fez os demais ciclos, esse é um processo contínuo e que ele vai se encerrar, é claro que com a plenitude da nossa vida eterna lá nos céus. E só de saber que vocês já deram o primeiro passo para essa cura, para esse desenvolvimento, o meu coração fica muito alegre. E também o coração de Deus, porque é a vontade de Deus, que nós sejamos reconhecidos, entendamos, resgatemos essa identidade de filhos de Deus. O estudo de hoje vai ser lá na página 101 da apostila. Podem abrir na apostila nova 101. E a decisão hoje é: eu preciso confiar. Bom, o primeiro texto que a apostila já nos traz para a gente refletir um pouco, está lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. E o título da lição de hoje é Aprendendo a Confiar em Deus. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Bom, aqui nesse estudo que nós vamos ver hoje, eu imagino que vocês já tenham sido muito bem confrontados pelo Espírito Santo através das lições, confrontados também através dos testemunhos da roda de partilha de cada um de vocês. E o que nós vamos ser confrontados essa noite vai ser a respeito da nossa incredulidade. Creio que muitos de vocês aqui se reconhecem como pessoas de fé, que acreditam em Deus, mas às vezes a nossa incredulidade ela vem um pouquinho disfarçada, Ela fica ali um pouco mascarada em outras compensações que a gente já vem aprendendo aqui durante esse ciclo do 30 semanas, que estão ali numa raiz de uma árvore. Não sei se vocês já leram a lição de hoje, mas ali de uma árvore que a gente vai começar a identificar. E a gente vai aprender a confiar novamente, a gente vai aprender a trabalhar essa falta de fé em Deus e essa incredulidade. Inevitavelmente, nós comparamos o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, também com o nosso Pai aqui na Terra. Eu não sei como que foi o relacionamento de vocês com o pai de vocês, mas uma verdade que nós carregamos e que nós aprendemos aqui no 30 semanas é de que a maneira como nós enxergamos Deus é a maneira como nós nos relacionamos com o nosso pai aqui na terra. Então, se você teve um relacionamento que foi um relacionamento saudável com seu pai, o seu relacionamento com Deus vai ser refletido assim também, e você vai conseguir manter esse relacionamento saudável com Deus também. Até porque uma das primeiras orações que nós aprendemos lá quando nós somos crianças, e isso independente da religião, se vocês já eram cristãos enquanto crianças ou não, a primeira oração que a gente aprende é a oração do Pai Nosso. A gente já aprende a chamar Deus de Pai. Só que como que a gente chama Deus de Pai se a gente ainda não aprendeu a se relacionar com esse Pai? Ou se a gente se relaciona com esse Deus que é nosso Pai, que quer ser de fato nosso Pai, de uma maneira tão distanciada, como se nós estivéssemos aqui na terra e o Deus Pai estivesse lá no céu.
Essa é uma pergunta que eu faço, e que seria bom que vocês refletissem, até mesmo porque um fato é, Deus não está lá no céu, irmãos. Deus está aqui no nosso meio, Deus vive dentro de nós. Então, à medida que nós aprendemos a amadurecer esse relacionamento, essa visão de paternidade com Deus, a nossa visão a respeito de Deus e a nossa visão também a respeito de onde Deus está, modifica. E aí uma das perguntas que a apostila ela vai trazer para a gente assim, né? Como que eu posso confiar em Deus? Será realmente que eu posso confiar em Deus? Eu confiei em quem disse que me amava e não deu certo, né? Então assim, será realmente que você tem confiado em Deus? Será realmente que você tem conseguido depositar a sua fé nesse Pai que verdadeiramente te ama? Uma vez que lá, quando você era criança, talvez você tenha confiado no amor do seu Pai e talvez Ele não conseguiu corresponder a esse amor que você esperava. Talvez seja por um presente que Ele não soube te chamar na sua linguagem de amor, né? Aqui eu não sei se já foi falado, mas talvez vocês vão aprender também um pouquinho sobre as diferenças na linguagem do amor. Talvez você esperava que o seu pai, ele demonstrasse o amor dele por você, te dando presentes, e é uma linguagem de amor, e ele não te dava, e aí surge também um sentimento de rejeição. Ou talvez você esperava que o seu pai demonstrasse o amor dele por você através de carinho, através de abraço, de toque físico, e não era assim a linguagem dele, ele fazia de uma outra maneira, e por aí vai. Existem inúmeras linguagens de amor, e às vezes você esperava que o seu pai, ele agisse com o amor dele, né, da maneira como você esperava, e ele não conseguia corresponder a esse amor, e aí isso começa a surgir em você uma dúvida: será que realmente eu posso confiar em Deus, Pai? Será realmente que Ele me ama? Porque eu esperava que o meu Pai, Ele me amasse e Ele não me amou. Ou talvez, como no testemunho que nós acabamos de ouvir, um testemunho super forte, será que eu posso confiar no amor protetor do meu Pai? Porque a depender do que eu passei, a depender do que você passou, você tem medo de que Deus realmente vai ser um Deus protetor, vai ser um Pai protetor. Afinal de contas, quando você passou por um abuso lá na infância, Deus não estava lá para te proteger, ou o seu pai não estava lá para te proteger. Vocês conseguem notar essa sutilidade que há no nosso relacionamento com o nosso Pai aqui terreno, com o nosso Pai celestial? E às vezes a gente começa a confundir, e essa confusão acontece justamente porque Satanás, ele quer que nós tenhamos essa dificuldade de compreensão de que Deus é o nosso Pai. Só um momento que eu fechei aqui sem querer. Aqui. Essa relação que nós fazemos entre o Pai Celeste, lá na página 102, tá bom? Estou lendo lá na página 102. Essa relação que fazemos entre o Pai da Terra e o Pai Celeste pode causar um distanciamento, uma desconexão que nos leva a pensar e agir nesse mundo como se estivéssemos sozinhos, mesmo não estando. Então, todas essas dúvidas, todos esses questionamentos, por conta da falta de paternidade, por causa dessa orfandade que nós carregamos, gera esse distanciamento do nosso Pai Celeste, e a gente vai e assume aquela identidade que é tão bem vista no mundo lá fora, né? No mundo fora do convívio cristão, que é uma coisa chamada independência. Nós adoramos esse termo, né? Nós queremos muito ser pessoas independentes, querendo ser pessoas autônomas, mas para quem não sabe, a independência é simplesmente um nome bonito que nós damos para o orgulho. Vocês ouviram o meu testemunho, né? As coisas que eu estou vencendo. Então eu estou vencendo, estou lutando contra a orfandade, eu estou lutando contra a independência, estou lutando contra o orgulho. E eu imagino que vocês também estejam passando por essas questões e começando a identificar também essas questões em vocês. E aí essa independência, ela nos gera em nós um afastamento de Deus, e nós acabamos vivendo a nossa vida com base nas nossas próprias escolhas, tomando as nossas decisões baseadas no nosso próprio entendimento.
e nós não vamos lá pedir o conselho para quem sabe mais, que é aquele que nos criou, que é aquele que nos fez. E quando nós, se compararmos os problemas emocionais a uma árvore, como vocês vão ver aí na página 103, nós vamos ver que a raiz dos nossos problemas, a raiz de todos os nossos males, é essa raiz de orfandade. Todas as vezes que eu vou contar o meu testemunho, ou vim trazer o estudo da noite, eu inicio falando sobre a orfandade, que é algo que eu preciso lutar constantemente. E a orfandade é a raiz que vai nos gerando e vai crescendo em nós como uma árvore de fato. É essa raiz, depois surge o tronco dessa árvore, que é a raiz que é a rejeição, tá? E essa rejeição ela vem através de abusos, dos traumas, das nossas escolhas erradas, das escolhas erradas de outras pessoas que recaem sobre nós, e por aí vai. E não se encerra por aí. Essa árvore ela vai crescendo e vai gerando os galhos, e nesses galhos nós vamos encontrando aquilo que nós chamamos e nós reconhecemos hoje que são as nossas válvulas de escape, ou as nossas compensações. Quais são essas compensações? As compulsões. Pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma compulsão por compras, pode ser uma compulsão por estudo, né? Às vezes a gente acha que esses nossos vícios, as nossas compulsões, elas são relacionadas somente a coisas negativas, né? Coisas nocivas, como comer demais, como sedentarismo, a procrastinação, mas também o excesso de estudos, o excesso de trabalho também é um tipo de compulsão. E eu estou falando isso porque é algo que eu ainda luto, tá? Então eu estou falando com propriedade, que eu preciso todo tempo lutar com isso, preciso falar com Deus a respeito disso e lutar, né? No ano passado, no último ciclo, eu falei com os irmãos lá na minha roda de partilha, que eu preciso aprender a parar de trabalhar e de estudar. Eu cheguei a um período, só para vocês entenderem um pouquinho assim, eu vou dar continuidade no estudo. Eu cheguei a um período na minha vida em que eu estava com 2 empregos simultâneos, e além desses 2 empregos simultâneos que eu estava realizando 3 pós-graduações ao mesmo tempo. A minha cabeça, eu estava para surtar. Parei, tá, gente? Parei com isso daí já. E eu estava lutando com isso porque isso atrapalhou demais todos os meus relacionamentos. Atrapalhou o meu relacionamento pessoal, né? Porque eu não tinha mais uma vida, um convívio com amigos, não tinha convívio com a minha família, não tinha relacionamento amoroso, também não tinha nada, porque eu não tinha tempo, né? Trabalhar em 2 lugares diferentes e fazer 3 pós-graduações. E atrapalhou isso. Atrapalhou o meu relacionamento com Deus e com a igreja, né? Com a igreja eu digo em relação ao ministério. Para quem não sabe, eu sou missionário, então eu vivi um tempo em missões no campo missionário. E após isso eu comecei a estudar, e só queria saber de estudar, de trabalhar, porque no campo, né, muitas pessoas acham assim, o missionário, ele não precisa ter, né, uma formação e por aí vai. Muito pelo contrário, Deus usa as ferramentas que nós temos no campo. E eu preocupado e querer alcançar várias coisas, né, vários povos, alguns povos que Deus me deu para orar e para ir atrás, eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar para conseguir recursos, para conseguir essas ferramentas. Eu estava assim, e isso começou a me afastar do meu relacionamento com Deus, e isso começou a me afastar do meu propósito de vida, né? E aí eu falei com o pessoal, né? Gente, não estou lutando aqui agora contra os pecados que geralmente nós achamos que é o pecado sexual, geralmente, ou mentira, roubo. Não, o pecado que eu estou tendo hoje é o excesso de trabalho e o excesso de estudos. E eu falo isso para vocês porque Deus me chamou a atenção, Ele brigou comigo. Teve uma vez que, real, gente, Deus Ele fala muito comigo na hora do banho, porque é a hora que eu estou parado mesmo, não estou pensando em mais nada, e estou ali concentrado. E Deus falou comigo assim uma vez, por que você não descansa? Eu coloquei o descanso como um mandamento. E por que você não me obedece?
Eu parei assim, eu falei, caramba, peraí. Eu estou pecando, beleza, nossa, eu não estou tendo idolatria. Comecei a ver, né, todos aqueles pecados, 10 mandamentos. Beleza, não estou realizando nenhum pecado na área sexual, não roubo. Caramba, mas só que tem ali o dia do Senhor, tem o dia da santificação, e que eu não estou conseguindo separar para Deus. Então eu não estou conseguindo descansar. E esse descanso não está me deixando contemplar a grandeza de Deus, porque eu estou tão atarefado com tantas coisas, que eu não consigo mais ver Deus no meu dia a dia, que eu não consigo parar só para estar em um momento com o meu Pai. Eu não estou conseguindo ter um tempo com o meu Pai, que é um Pai que é onipresente, que está presente em todos os lugares. Ele está presente em tudo que eu faço, aonde eu vou, e eu não consigo estar presente com Ele. Aquilo me chocou. E tudo isso eu comecei a perceber que essa era uma válvula para eu compensar algo que estava me faltando, que era a orfandade. Que era a orfandade tanto do Pai Celeste, quanto do meu Pai terreno. Eu tive um relacionamento com meu pai bastante diferente. Eu só conheci o meu pai quando eu tinha 2 anos de idade, mas meus pais não eram divorciados, porque minha mãe precisou se mudar para Bahia. Então eu só conheci meu pai depois que eu nasci. Então durante a minha gestação, minha mãe saiu, eles moravam aqui em São Paulo, minha mãe viajou para Bahia para cuidar da minha avó. E aí eu nasci na Bahia, não conheci meu pai não participou da minha gestação, e eu não tive relacionamento. Então assim, de repente um dia a gente precisou se mudar, eu vim para São Paulo de novo, estava morando com um homem que eu não sabia quem era, e que eu não tinha relacionamento ainda. Isso foi afetando o meu relacionamento com o meu pai, e depois eu descobri que afetou também o meu relacionamento com Deus. E Deus começou a restaurar isso, e Ele vai restaurar o de vocês também. Porque essa raiz de orfandade, como vocês podem ver aí na árvore de baixo, ela precisa ser restaurada e modificada, para que ela fique não mais sugando veneno, como a própria apostila vai falar, mas sugando uma seiva que vem do próprio Cristo, que ela vai estar quando nós estamos enxertados em Deus. E essa raiz, ela não vai ter mais um tronco de rejeição, muito pelo contrário, ela vai ter um tronco de aceitação e de adoção. E aí, esses galhos que antes nós tínhamos de compulsão e compensações, eles vão começar a gerar agora o fruto do Espírito, que nós podemos ver e aprender lá em Gálatas, no capítulo 5 também, tá bom? Que é o fruto: o domínio próprio, a paciência, a amabilidade, fidelidade, mansidão, paz, alegria, bondade e amor. E se vocês pararem para prestar atenção, todos esses ramos desse fruto do Espírito, eles são literalmente o oposto das nossas compensações. Vamos lá. Em Romanos, no capítulo 8, 28, lá na página 104, vai nos dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós temos um chamado, e esse chamado é para que nós sejamos filhos. Aqui eu não estou falando a respeito de chamado ministerial. O nosso primeiro chamado em Deus é para que nós sejamos filhos dele. Amém? E nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E quando Paulo ele vai nos falar isso em Romanos, são todas as coisas, inclusive aquelas que nós entendemos que são ruins, os abusos, as lutas que nós enfrentamos, todo o nosso contexto, toda a nossa história, elas vão cooperar para o nosso bem. Em João 3:1, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Hoje nós vamos descobrir que para que a gente resgate essa fé, essa fidelidade, essa confiança na paternidade de Deus, nós precisamos de 2 coisas: fé e esperança. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Fé. Nós precisamos ter fé
e esperança, ou seja, crer na adoção por meio do sacrifício de Cristo, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Por quê? Vocês estão aqui já na semana 8. Quem aqui, de todos os males que estão falando assim, eu estou enfrentando isso, estou lutando contra isso, já conseguiu eliminar todos da sua vida? Levanta a mão. Todos da sua vida, levanta a mão. Conseguiu eliminar mesmo, todos. Quem aqui não passa, nem um dia já consegue falar assim, não passo mais por nenhuma luta contra o pecado. O pecado ele já não é algo que eu preciso lutar contra, porque eu já estou aqui, nesse ápice de santidade. Levanta a mão, ninguém, né? E o que eu quero falar para você é que hoje vocês vão sair daqui com muita vontade, com muita ânsia e com muita fé em Deus. Mas não tenham fé nas circunstâncias. Sabe por quê? Porque amanhã o pecado vai bater na sua porta. Amanhã o pecado ele vai bater na sua porta e cabe a você dominá-lo. Mas tenha fé no amor de Jesus, de Deus por você. Tenha fé no sacrifício de Jesus. Porque Deus enviou o Filho dele para morrer. E aqui a apostila vai falar para a gente tirar um pouquinho, não por todo mundo, mas por você. Deus te amou de uma maneira surpreendentemente grande e incomparável, imensurável, a ponto de enviar o Filho dele para morrer, para te resgatar e para perdoar os seus pecados. Jesus não morreu pelos seus pecados, Jesus morreu por você. Jesus morreu por causa dos seus pecados e para que você fosse perdoado. E ele não precisa morrer de novo. Às vezes a gente acha que Jesus precisa morrer de novo, porque, poxa, há mais ou menos 2024 anos atrás, Jesus morreu por mim. Só que eu estou pecando, então eu preciso ficar pedindo perdão para Deus. Peraí, realmente, você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas entenda, querido, Deus já te perdoou e Ele te ama. Ele te perdoou antes mesmo de você nascer. Ele te perdoou antes mesmo de você ser criado. Ele já sabia da sua história. E querido, Ele que escreveu a sua história. Embora nós sejamos autônomos em alguns momentos, né? E a gente foge do roteiro de Deus. Ele é o diretor da nossa cena, da nossa história. A gente foge um pouquinho ali do roteiro, coloca os cacos, que no teatro a gente chama de caco, né? E começa a fazer coisas que não estavam em cena, que Deus, não, peraí, não foi para isso que eu te fiz. Só que sabe o que Deus é expert? Em restaurar a história. Não é porque Ele escreveu a sua história e a sua história estava alinhada aqui para esse lado e você foi para o outro, que Deus não consegue te trazer de volta para o caminho, porque Ele consegue. Basta você crer no amor de Deus. Você crê no amor de Deus? Você crê de verdade no amor de Deus? Porque se você ainda não crê, não tem problema. Peça para que o Espírito Santo Ele trabalhe isso na sua vida. E fale isso para Deus. Deus, eu ainda não estou conseguindo crer. Então aumente essa fé em mim, me ajude a crer. Assim como nós lemos no primeiro texto. E aí por aí vai. A pergunta aqui na página 105 é: responda, você tem dificuldades em confiar em Deus? Tá tudo bem se você tem ainda, mas vamos trabalhar nisso? Não vamos permanecer no erro, vamos trabalhar nisso? Vamos começar a confiar de fato em Deus. E aí o primeiro tópico que nós vamos aprender é: confie no amor de Deus por você. Em 1 João capítulo 4,16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aqui a apostila vai falar exatamente o que eu já adiantei um pouquinho. Deus já te amou antes mesmo de você nascer. Deus já te amou antes mesmo de você cometer os seus pecados. Deus já te amou antes mesmo de você ser vítima de pecados de outras pessoas. Deus já te amou até mesmo
durante você cometendo. Deus não deixou de te amar enquanto você estava cometendo o seu pecado que você está lutando. O amor dele é imutável na sua vida. O perdão dele é imutável na sua vida. Só que às vezes esse medo de confiar, essa falta de confiança, é porque às vezes você tem medo de mudar, de compreender o que é o arrependimento e o que é o remorso. O remorso é aquele sentimento que vai fazer com que você sofra para sempre por causa de um erro que você cometeu. E isso é um peso, é uma bagagem que Satanás coloca nas suas costas. Então, se até hoje você está carregando remorso por algo que você cometeu, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tire essa bagagem das suas costas. Que o Espírito Santo tire esse fardo das suas costas. Que o Espírito Santo tire esse jugo. E que você vá até Jesus, porque Ele está de braços abertos para trocar o seu fardo, para trocar o seu jugo. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então esse remorso que você carrega, não foi Deus quem colocou. E a diferença do remorso para o arrependimento é isso. O remorso ele te puxa para baixo, enquanto o arrependimento fala assim: Deus, eu errei, eu estou aqui, eu rasgo as minhas vestes, eu vou me humilhar aqui, porque eu errei, mas eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar cabisbaixo, eu não sou o meu erro, você não é o seu erro, essa não é a sua identidade, você não é um mentiroso, você não é um procrastinador, você não é uma pessoa compulsiva. Não, essa não é a sua identidade. A sua identidade é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. E aí, confie no amor de Deus por você. Você decide aceitar esse amor? Você decide aceitar o amor de Deus? Essa é uma decisão. Em João 3,16 fala: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo tópico é: confie que Jesus luta por você. Nós já estamos aprendendo que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, nós não podemos confiar no nosso remorso, e nós não podemos confiar na força do nosso braço. Não é você que luta por você, meu querido. Não é você que vence por você. A solução para todos os nossos problemas está na presença de Jesus. Você não vai conseguir jamais se limpar dos seus pecados. E Deus sabia disso. E Deus nos fez com essa incapacidade. Nós somos incapazes de nos purificar. Até porque se nós fôssemos capazes de nos purificar, do que valeria o sacrifício de Jesus por nós? Então, não é você que luta pelo seu pecado, não é você que luta para permanecer em pé. Melhor dizendo, não é você que luta para permanecer em pé, é Jesus quem luta por você e com você. Você não está sozinho, você não é aquela criança frágil que foi vítima de qualquer circunstância, de abandono, de maus tratos, de violência doméstica, de violência sexual, de violência emocional. Você não é aquela criança que está sozinha. Existe um pai que está com você. E existe um irmão que está com você, um irmão mais velho. Ele está disponível a todos, e o que é melhor, gratuitamente. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. É real, é nada mesmo, literalmente nada. O que eu preciso fazer? Confiar. Eu preciso confiar. Sabe qual que é o meu trabalho? Deus falou para mim lá, eu vou falar para vocês também. Sabe qual que é o meu trabalho? É descansar em Deus. O meu trabalho é confiar em Deus. O meu trabalho é descansar. Sabe por quê? Em Salmo vai falar
que é inútil. Inútil vos será a gente levantar de manhã, trabalhar penosamente, estou parafraseando, tá bom? Inútil é levantar, trabalhar penosamente, levantar bem cedo. Sabe por quê? Aos seus amados dá enquanto dormem. É o que o salmista, o próprio Davi, ele vai falar, literalmente agora: inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então o que você faz? Descansa. Sabe quando as circunstâncias na sua vida estão parecendo uma tempestade, que você já não sabe mais o que fazer e você está com medo? Sabe o que a gente precisa fazer? Olhar para Jesus que está lá na proa do nosso barco, igual os discípulos estavam lá. E aí a gente olha para Jesus, olha para o nosso irmão mais velho, e o irmão mais velho está confiando em Deus. O irmão mais velho está fazendo o quê? Puxando rede, está mudando o cais. O que o irmão mais velho está fazendo ali naquele momento? Dormindo. E aí todos os discípulos ficam com medo e vão lá e acordam Jesus e falam: Jesus, você não está vendo, você não se preocupa com a gente? Não te importa que nós vamos perecer? Aí Jesus olha e fala assim: por que vocês têm tão pouca fé? É só falar para a tempestade, para o mar se acalmar. Eu estava dormindo nos braços do meu pai, eu estava lá descansando. O meu pai está cuidando da gente. Então, quando as suas circunstâncias estiverem muito tempestuosas na sua vida, eu te aconselho: corra para os braços do seu pai. Corra imediatamente. Quando você pecar, corra mesmo. Não igual Adão fez, Adão e Eva fizeram quando eles pecaram. Correr para se esconder. Não é correr para se esconder. Não é correr para resolver a situação. Corre e fala: pai, peraí, pai. Eu tenho pai. Você vai lá, você tem pai. Você pode chegar lá e falar: pai, me ensina aqui, me ajuda. Eu não sei fazer. Eu sou só uma criança, eu não sei fazer. E corre para ele. Tópico 3 vai dizer, aliás, Romanos 8:34 vai dizer assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, quando as circunstâncias estiverem tempestuosas na sua vida, quando você estiver de novo, que você cair em pecado de novo, mais uma vez, poxa, lembre-se, quem é que vai te condenar? Não existe. Aqui em Romanos 8 está falando isso. Quem vai? Foi Cristo que morreu, e é Ele que intercede por vocês. Na página 108, tópico 3, confie, com a ajuda de Deus, você pode mudar. Não é porque você caiu a semana passada, não é porque você errou, vacilou mais uma vez, talvez não tenha sido nem um ato pecaminoso, de fato, um ato falho, foi assim só uma questão no seu caráter. Você agiu com arrogância com alguém quando você não deveria ter agido, né? Talvez você está lutando contra a sua arrogância, contra o seu orgulho, e aí você desliza mais uma vez. Poxa, eu estou tentando e não consigo. Confie que com a ajuda de Deus você vai conseguir mudar. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é apenas experimentar, vocês vão ser prova, vocês vão comprovar realmente que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Isso tudo acontece quando a gente não se amolda aos padrões. A gente imagina que, poxa, já tenho lá, sei lá, meus 37 anos, 50 anos, ou talvez meus 20 anos, não sei. Vou vivendo minha vida, vivi assim. Não é assim que funciona, aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Não. Se você crê que Deus tem todo o poder e que Ele é capaz, Ele pode te mudar. Ele pode mudar a sua vida. Amém? Enfrentar as provações será mais fácil
Abandonar os velhos e maus hábitos e falhas no caráter será muito mais simples do que você imagina quando nós estamos em Deus. Temos Deus do nosso lado e a nosso favor. O que podemos fazer? Qual é o limite para quem crê assim? Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou a todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Aquele que não poupou o filho, né, e o entregou por você, não poupou o filho mais velho, que não tinha pecado nenhum, e entregou ele por amor a você, será que ele não vai fazer também com que você beneficie daquilo que Jesus conseguiu resgatar? É claro que ele vai. Pare de achar que você não é capaz de mudar. Creia que com a ajuda de Deus, você pode se abrir para as mudanças e permitir que tais circunstâncias o transformem para melhor. E aí é onde entra a segunda questão que a gente precisa ter e desenvolver. A primeira é a fé, como eu havia dito, e a segunda é a esperança, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Foi ele que começou essa boa obra. Foi ele que começou a sua transformação. E ele é fiel em completá-la. Se vocês forem ler, mais uma vez, eu imagino que vocês já tenham lido, lá Gênesis no capítulo 1, quando Deus vai falar, Moisés vai começar a nos contar a respeito de como aconteceu a criação. Para quem não sabia, foi Moisés, o autor do Pentateuco. Ele escreve Gênesis e ele começa a narrar como que foi a criação por volta, a maneira como o Espírito Santo começa a inspirá-lo. E ele vai falar lá, no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra e por aí vai, e vai classificando cada dia a sua criação. Se vocês repararem, no final de cada dia, Moisés fala assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Agora, quando vocês forem lá no Novo Testamento, em Mateus, vai ter um momento em que Jesus ele vai ser interrogado por uma pessoa que chega até ele e fala assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí a primeira resposta que Jesus fala assim: bom? Por que você me chama de bom? Bom só há um, que é o Pai que está no céu. E aí eu pergunto assim para vocês: poxa, peraí, eu não estou entendendo, né? A primeira vez que eu li esse texto, eu falei: como assim? Jesus, que não tinha imperfeição nenhuma, que nele não foi achado nenhum pecado, que é o que a Bíblia vai falar, como assim ele não é uma pessoa boa? E aí eu fui entender o que para os judeus significa a palavra bom. O bom ali é o que Deus olha e fala assim, quando Moisés ele começa a falar, e viu Deus que estava completo. Então, quando Deus termina de criar, por exemplo, o primeiro dia, e Deus vê que estava bom, viu Deus que o primeiro dia estava completo, a criação daquele dia estava completa. Quando ele olha e cria Adão e Eva, Deus fala de novo, né? Moisés fala ali de novo na narração, e viu Deus que era bom, que estava completo. Só que aí em Jesus fala assim: por quê? Não me chame de bom. E Jesus estava falando ali que a obra dele ainda não estava completa, porque ele ainda não havia passado pelas coisas que ele precisava passar. Simplesmente isso. Então, eu estou trazendo essa interpretação aqui para vocês poderem entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então ele começou, e ele vai ver que essa obra é boa, porque ele vai completar. E Deus, a Bíblia também vai falar que ele verá o fruto desse penoso trabalho, desse trabalho difícil, e vai se alegrar. Ele vai se alegrar ao ver que vocês serão pessoas boas, pessoas completas. E aí o próximo tópico vai dizer assim, tópico 4: confie que nada pode separá-lo do amor de Deus.
E aí, para esse texto, eu quero ler Romanos, capítulo 8, com vocês. Alguns versículos, um pouquinho a mais do que a apostila está pedindo. Eu quero reler desde o versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, quando você se sentir culpado mais uma vez, ou acusado, lembre-se, é Deus quem te justifica. É o sacrifício de Jesus que te justifica. E nada pode te separar do amor de Deus. Reflita, o que hoje te separa do amor de Deus? Se ainda há algo que está te separando do amor de Deus, reflita. Talvez seja você mesmo, ou a sua falta de fé, a sua falta de confiança nesse amor. E aí João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer: aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, queridos, creiam no nome de Jesus. Quando você crê no nome de Jesus Cristo, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é um direito na sua vida, e é um direito que ninguém pode tirar de você. Nem a religiosidade é capaz de tirar de você esse direito. Nem o pecado, nem o diabo, nem a sua mente é capaz de tirar de você esse direito. Amém? Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele não apoia nenhuma das decisões ou escolhas erradas nossas, ou que fazemos, ou que fizeram contra nós. Ele usa tudo isso para revelar o seu amor. Ele é mestre em ressignificar histórias. Ele é mestre em reescrever histórias. E essa cura emocional é um processo a ser vivido diariamente. Tá? Mesmo que você decida hoje caminhar na cura, amanhã a dor ou trauma, a lembrança ou os vícios e os maus hábitos insistirão em dizer que você não é amado, que não é amada e que não é filho ou filha de Deus. Mas você precisará novamente pedir ajuda do alto, pedir ajuda de Deus, para que Ele possa restaurar essa identidade. Então você vai acordar todos os dias, queridos, declarando isso na sua vida: eu sou um filho amado de Deus. Então você pode dizer isso agora, em nome de Jesus: eu sou um filho amado de Deus. Só que agora você vai falar com convicção, porque você vai ter que levar isso para o cérebro e para poder se tornar uma verdade na sua vida. Eu sou, vai lá.
Mais uma vez, porque agora vai ser com convicção de verdade. E você vai falar isso pensando no seu pecado, você vai falar isso pensando em tudo que você está lutando, você vai falar isso pensando lá na sua história pregressa, tá? Lá na sua infância, no que fizeram com você, no que você fez a outras pessoas. Eu quero que você pense em tudo que você passou até hoje. Eu quero que você pense agora no diabo e olhe bem na cara dele e fale: o que você é? Amém. E a pergunta facilitadora de hoje é: você teve um relacionamento com seu pai biológico? Reflita sobre isso e conversem lá na roda de partilha. Muito obrigado pelo silêncio de vocês.